E a segunda safra de milho teve uma quebra de produtividade muito grande esse ano. Começou atrasada por causa da colheita tardia da soja, sofreu com a longa estiagem e, para piorar ainda mais, as geadas que castigaram e tiraram qualquer esperança do agricultor de ter lucro com o cereal. Esse cenário reflete diretamente na oferta de ração para a pecuária, mais precisamente nas criações de suínos e frangos, o que mexe com o planejamento e com a planilha de custos das indústrias. Para saber como fica o setor avícola mediante essa situação, nós conversamos com o presidente do Sindiavipar, Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Paraná, Irineu Rodrigues, que sugere algumas alternativas de culturas de inverno para a pecuária não ficar tão refém do milho. Irineu lembra também que quando assumiu a presidência do Sindiavipar há um ano, a preocupação era a pandemia. Naquela época, o grande problema que nós ainda vivíamos era a pandemia, onde já havia uma pressão muito grande sobre os casos de coronavírus que estavam aumentando, e as indústrias são muito intensivas em mão de obra, então havia uma certa desconfiança de que não poderia se trabalhar tão intensamente nos frigoríficos, porque as pessoas trabalham muito próximas. E eram detectados muitos casos de Covid-19 nas plantas frigoríficas. Então, essa questão da saúde pública foi bem complicada. E depois veio o custo de produção aumentando muito e culminou agora com geadas no milho, onde nós, de exportadores de milho, o Brasil passará a ser importador líquido. E o custo de produção lá nas nuvens. Então, as integradoras passando um sufoco enorme para manter suas atividades, para continuar produzindo. Mas para o Paraná, a avicultura tem uma importância enorme. O Brasil é o segundo maior produtor e o maior exportador mundial. O Paraná é o maior produtor de frango do país. 34% da produção de frango está dentro do Paraná. E é o maior exportador, exporta 40% de todo o frango que o Brasil exporta. E nós temos frango no estado do Paraná em 160 países. Aonde tem frango brasileiro, tem frango do Paraná. A avicultura do Paraná é responsável por acima de 1 bilhão de paranaenses que dependem dessa atividade. Se o estado tem 10 bilhões de pessoas e mais de um bilhão está dependendo da avicultura, então mais de 10% dos empregos paranaenses dependem da avicultura. Então a avicultura talvez seja o segmento econômico de maior importância para o estado do Paraná. E para compensar essa provável falta de matéria-prima, que é o milho na ração do frango, nós vamos ter uma dificuldade aí de compor isso. Isso vai encarecer, isso daí, como é que as indústrias estão trabalhando com esse cenário? Bom, essa crise, entre aspas, estava anunciada. Nós já sabíamos no começo do ano que faltaria milho no Brasil. Por isso houve todo um trabalho para algumas exportações serem renegociadas, recompradas, para que não saísse tanto milho do Brasil e do estado do Paraná. Isso efetivamente aconteceu. Um esforço enorme das empresas que são integradoras e que exportam milho. Em paralelo, nós precisávamos também importar muito milho. Então o setor se organizou, muitas empresas de porte médio e grande, além de trazerem milho do Mato Grosso, o que não é normal, passaram a fazer grandes importações da Argentina, que vão agora estar numa intensidade maior a partir do mês de outubro. Até lá é o milho do Mato Grosso que está vindo. Enquanto isso, o setor se organizou para incentivar um pouco do milho verão, a ser plantado agora em setembro, mas as chuvas não são suficientes. E por outro lado, o produtor de soja já tinha comprado os insumos para plantar soja e migrar para milho é um pouco difícil. Em paralelo também, nós estamos com um programa de incentivar cereais de inverno, onde foi lançado no dia 1º de setembro, em Cascavel, um programa de incentivo a culturas de cereais de inverno, no show rural Copavel. O que se quer? Aumentar o plantio do próximo ano de trigo, porque trigo também é matéria-prima que pode substituir o milho, plantar triticale, que inclusive para a ração é melhor que o trigo, e outros grãos, como o próprio sorgo, né, alguns aveias,
também cevada, enfim. Não que tudo isso seja usado só na avicultura. Pode ser usado na suinicultura em algumas fases, pode ser usado na pecuária leiteira ou pecuária bovina. Na medida em que esses grãos forem para uma outra atividade, sobraria mais milho para a avicultura. O Paraná tem 2.750.000 hectares ociosos, que ficam em pousio, que nada se cultiva. E pode ser plantado esses grãos tipicamente de inverno,